Senhor, obrigado pela vida da Nívia, essa remanescente dessa geração nossa. Que Deus, obrigado por ela, pelo Gustavo, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Toda glória a Jesus, toda glória a Jesus. Fecha seus olhos por um instante. Ela vai ministrar para ele. Diga a Jesus quem Ele é. Talvez ela cante uma música antes, só para... Fecha seus olhos. Diga a Jesus quem Ele é. Tu és santo, Jesus. Tu és totalmente digno. Tu és digno, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Tu és o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Tu és aquele que era e é e há de vir em poder, glória e majestade. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Aquele que tem olhos como de fogo, pés como de bronze. Aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, que passeia no meio dos candelabros. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai, é nosso advogado. Oh, que intercede por nós. Oh, tu és, tu és. Tu és o mesmo, de geração em geração. Alfa e ômega, princípio e fim, que era e há de vir. É aquele que tem a noiva, é o noivo amado. Jesus, a raiz de Davi, o leão de Judá, o soberano dos reis da terra. Jesus, 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 Jesus. Levante este nome nessa tarde, levante este nome nessa tarde. Levante o nome de Jesus, 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 Jesus. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Jesus, o primogênito de toda a criação. Oh, Jesus, Jesus, o Filho ungido de Deus, ungido para reinar, ungido para reinar. E importa que Ele cresça e que eu diminua, aquele do qual não somos dignos de desatar as correias das sandálias. Jesus, oh, aquele que batia
com Espírito Santo e com fogo. Seu nome é maravilhoso. 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 Teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o seu governo jamais terá fim. Oh, Jesus, a pedra angular, a pedra principal, que os edificadores rejeitaram, mas que foi feita pedra principal. Jesus, 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 Jesus. Santo é o seu nome. 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 Ele é santo. Tu és santo. Jesus, Filho de Deus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Jesus, Filho de Deus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Santo, tu és santo. Jesus, Filho de Deus. Não há outro como tu. Tu és santo. Tu és santo. Jesus, Filho de Deus. E eu te adoro.
único que é digno, ao único. Toda a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, e adoramos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos. Levanta a sua voz ao Senhor com as suas palavras. Adore a Jesus nessa tarde. Adore a Ele nessa tarde. Abre a sua boca. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo aqui. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso Deus. Se você nas línguas, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz em adoração a Ele, o único que é digno, é o único que é digno. Te convidamos, enche este lugar, Senhor. Espírito de Deus, revela-nos Jesus nesta tarde. Revela-nos a beleza do Filho, ungido de Deus, coroado para reinar, ungido de Deus, ungido de Deus, ungido de Deus, ungido de Deus, Jesus, Jesus. Oh Espírito, revela-nos Jesus,
és digno, Jesus, tu és digno. Tu és digno, tu és digno. Só tu és digno. Senhor, oramos nesses dias, Deus. Desperta a tua igreja para te amar, Jesus. Espírito Santo, revela Jesus ao coração da igreja. Queremos nos apaixonar por ti, Senhor. Queremos nos apaixonar, que o nosso coração se mova por quem tu és, Jesus. Que o nosso coração se constranja diante de quem tu és, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, nós queremos te ver. Queremos te ouvir. Queremos ouvir a tua voz. Ajusta o nosso foco, Jesus. Espírito Santo, atrai os nossos olhos à beleza de Cristo Jesus. Atrai os meus olhos à beleza de Cristo Jesus. Será que você pode orar isso nessa tarde? Mesmo com as suas próprias palavras, Espírito de Deus, atrai os meus olhos à beleza de Jesus. Tudo sobre Ele, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sim, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, oh, oh. E tudo volta a ti, Senhor. Queridos, as Escrituras falam de Jesus. Jesus é apontado nas Escrituras sagradas. Eu vou te dizer uma coisa: quando nós lemos as Escrituras, nós nos constrangemos. Você sabe por quê? Porque não está falando de você e de mim. Eu e você não somos o protagonista. Lamento frustrar suas expectativas. Você não é o centro. Você não é o centro do coração de Deus. Sabia? Deus é santo. E em sua santidade Ele zela pela sua honra. Deus é Deus zeloso pela sua própria honra. Deus ama. E a notícia boa é que o Deus que fez os céus e a terra nos ama. Ele nos ama. E Ele não nos ama porque merecemos. Ele nos ama porque a sua essência é amor. Ele nos ama porque Ele é amor. E Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não seja alvo da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus, desde os céus, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens. Você sabia que Deus, está lá em Salmo capítulo 5, se não me engano, Deus é um Deus que se ira o tempo todo. Deus está irado o tempo todo, está escrito isso. E Ele está irado contra o pecado. Ele odeia o pecado. Ele odeia, aliás, aquele que ama e pratica a iniquidade. Se torna inimigo de Deus. E queridos, eu e você éramos potencialmente inimigos de Deus por causa dos nossos pecados.
Fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Não há em nós nenhum mérito, nada em nós mesmos, nada em nós mesmos que nos faça merecedores do amor de Deus, queridos. Não há nada, não se iluda. Mas Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus foi dado por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos prova que nos ama, porque Ele nos dá quando nós não merecemos. E sabe o que é legal? É que Ele nos adota como filhos a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Será que você pode glorificar a Jesus por isso? Você pode louvar a Jesus, exaltar a Jesus por isso? Queridos, Deus tem um anseio no seu coração, e esse anseio é por dar a Jesus uma noiva que se parece com Ele, uma noiva que compartilha do coração de Jesus, uma noiva que não é apática, uma noiva que não é apegada às coisas desta terra, mas uma noiva que se separa para um noivo, uma noiva que não tem amantes. E durante todo o Velho Testamento, e eu quero dizer aqui, queridos, se você não tem o exercício de ler as Escrituras, você é potencialmente alguém que vai ser enganado por falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, porque os últimos tempos, os últimos dias, uma falsa voz profética tem se levantado para enganar, e Jesus disse que isso ia acontecer. E queridos, é tempo de ler as Escrituras e comer as Escrituras. É tempo de se alimentar das Escrituras sagradas. É tempo de comer do pão vivo que desceu dos céus. No Velho Testamento nós vemos todo o tempo Deus separando Israel com um propósito: ser luz para as nações. Deus separou o povo de Israel não porque Israel merecesse, ou porque fosse uma grande nação, ou porque tivesse em si alguma coisa que atraísse a Deus. Não, Deus determinou atrair Israel, chamar Israel para si, para que Israel determinasse, fosse um luzeiro para as nações, para que Israel ficava num ponto estratégico, por onde as pessoas, os países, nações que estavam em volta, poderiam ver, olhar para Israel e ver: tem algo diferente nesse povo. Tem leis, esse povo anda de acordo com leis diferentes. Esse povo tem uma ética diferente. Tem um Deus que esse povo representa. E o caráter deste Deus é santo. Deus quis que Israel manifestasse a sua santidade às nações. E do mesmo jeito hoje, Deus quer e deseja fazer de nós, Igreja do Senhor Jesus, uma nação sacerdotal, sacerdotes, todo o tempo diante de Deus. Queridos, Israel não entendeu esse chamado. E mesmo estando na terra que mana leite e mel, mesmo estando na terra chamada prometida, a terra que Deus prometeu a eles, Israel pecou contra Deus. Gente, Israel pecou na terra prometida, assim como Adão pecou no jardim do Éden. As circunstâncias não ditam a nossa fidelidade. Por isso nós precisamos de uma mudança de coração, porque a gente consegue se corromper até nos melhores lugares, não é verdade? A gente consegue se deixar corromper até nos melhores lugares. A gente não pensa no jardim do Éden. Deus ia encontrar com o homem na viração do dia, todos os dias, 6 horas da tarde.
Deus estava lá, em pé, conversando com Adão. Gente, cara a cara. Faz cara de bobo aí, vai. Meu Deus, o que é isso? Que coisa linda, que coisa tremenda. Poder ter comunhão com Deus, conversar com Ele face a face. Que coisa tremenda. Mas o ser humano conseguiu pecar no Éden, com a presença de Deus, tendo comunhão com Deus todos os dias. Nós precisamos, queridos, hoje de uma mudança de coração. Diga isso, mudança de coração. E Israel se afastou do Senhor, transgrediu a aliança do Senhor. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi. Deus é um Deus de aliança, e Ele zela pela sua aliança para a cumprir. E mesmo Deus tendo se aliançado com Israel, e interessante que Deus ama tanto o seu povo. Deus nos ama. E Deus é um Deus que sempre espera que haja arrependimento, que haja uma volta, que haja retorno. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Ele não derrama, né? Não é como a gente que quer jogar um raio, se pudesse, na cabeça do fulano que falou mal da gente, né? Imediatamente. Não, Deus é longânimo. Deus espera que todos venham ao arrependimento. Ele espera. Ele tem essa expectativa. Deus é um Deus que tem expectativa por arrependimento. Ele não desiste. Ele deseja. Deus nos deseja. Jesus disse em João capítulo 13, aliás, João capítulo 15, desculpe. Aliás, vamos abrir, deixa eu... Memória de dona de casa está um negócio meio complicado, gente. Vamos abrir a Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Se você não leu em casa, bora ler aqui, né, Ricardo? Vamos ler Bíblia. João, abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 17. Esse não é o texto que eu vou pregar ainda não, tá, gente? Estou tentando descobrir qual é, aliás. Vamos lá. João capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Olha o que Jesus fala aqui. Que coisa mais tremenda. Ele diz assim: vamos ler. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Vai lá no verso 20, diz assim: minha oração, e ele ora, né, pelos seus discípulos, ora pela unidade. Ele vai dizer assim, a partir do verso 20: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, eu desejo, Pai, eu desejo, é o que Jesus diz, que aqueles que tu me deste
estejam comigo aonde eu estou, em uma plena unidade no Espírito, num lugar de cumplicidade, num lugar onde nós somos um, e é impossível ser um, senão pelo Espírito de Deus. É impossível ser um no esforço da nossa carne. Nós só conseguimos ser um com quem é um com o Espírito Santo de Deus. E Jesus orou pela unidade no Espírito, por essa unidade com Ele. E queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, um pouquinho lá para trás, em Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do verso 18. Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. Nós vamos ler juntos. O anseio do coração de Deus, gente, é para uma noiva que vai onde Ele vai. O anseio do coração de Deus é muito mais do que ver igrejas lotadas, estruturadas. Tudo isso é muito legal e muito bom. Mas Deus vê o coração. Deus sabe, Ele nos conhece. Ele sabe quem somos e para onde estamos indo. Leia comigo. Diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular e com Ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Em outro texto a respeito disso vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai, dos seus santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Queridos, eu quero contextualizar vocês um pouquinho. Quando a gente lê esse capítulo inteiro, a gente vai ver que Jesus, no início do capítulo 9, Ele envia os seus discípulos pelos povoados em volta de Jerusalém. E Ele os envia debaixo da sua autoridade, para expulsar demônios, para curar enfermos, ressuscitar mortos. Ou seja, Jesus dá àqueles 12 rapazes. E é interessante observar que os discípulos de Jesus não eram tão velhos assim. Historicamente, eles dizem que eles possivelmente eram adolescentes, eram jovenzinhos. E Jesus dá essa autoridade, todo esse poder na mão de jovenzinhos, desses rapazes jovens, e manda que eles vão. E eu quero que você entenda uma coisa: Judas estava no meio deles. Sabia? Judas estava ali. Judas foi um dos caras que curou enfermos, que possivelmente ressuscitou mortos, possivelmente impôs as mãos sobre os enfermos, e os enfermos foram curados por causa de Jesus. Mas queridos, o ser usado, Deus pode usar qualquer coisa, não é verdade? Deus usou a bendita da mula para falar com Balaão. Deus pode usar qualquer coisa, logo qualquer pessoa.
Deus é Deus. E queridos, a mesma chance que foi dado aos discípulos, a mesma oportunidade de ser um seguidor de Jesus, que foi dada aos discípulos de Jesus, foi dada a Judas. No entanto, Judas se perdeu. Judas se perdeu. Lá em 1 João, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 19. Vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, nós vamos ver, gente, no decorrer da caminhada cristã, pessoas que andaram conosco, que por um tempo foram fiéis a Jesus, mas que desistem, que abandonam, que apostatam da fé. E um dos sinais dos tempos, um dos sinais que Jesus está perto a voltar, é a de estar atrás de doutrinas de demônios, pessoas indo aquilo que lhes dá prazer, buscando, como de acordo com as suas buscando pastor o próprio querer, seus aprovados. Judas queria que Jesus fosse o Cristo, mas no termo dele, nos termos dele. Dentro dessa geração que nós vivemos hoje, nós vemos pessoas que amam a Jesus e são assim como Herodes. Herodes é citado nesse texto aqui que a gente começou a ler, lá de Lucas 9. Logo depois que ele envia os seus discípulos, o texto pula lá para Herodes. E Herodes estava curioso a respeito de quem era Jesus. As escrituras vão nos dizer que Herodes se entretinha com João Batista. Ele achava legal o ministério profético, ele gostava de ouvir João. E ele ficou curioso quando Jesus apareceu, para saber quem era Jesus, porque ele achava que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado. Nessa altura do campeonato, Herodes já tinha degolado Jesus. Aliás, degolado João Batista. Eu acabei de falar uma heresia, misericórdia. Ora aí. Já tinha degolado João Batista. Então, ele estava se perguntando, será que não é João? Será que esse cara não é João que ressuscitou? Herodes estava curioso a respeito de Jesus. Era uma espécie de simpatizante. Achava legal. Mas não saía do seu palácio para ir ter no deserto com João, para ver o que João estava pregando e se converter dos seus maus caminhos. Herodes não saiu de onde ele estava para encontrar Jesus, assim como Nicodemos. Nicodemos saiu do meio ali dos fariseus e foi encontrar-se com Jesus de noite, para saber quem era Jesus, para entender quem era aquele homem. E historicamente nós percebemos que possivelmente Nicodemos se tornou um dos discípulos de Jesus, um seguidor de Jesus mais tarde. Queridos, Herodes era um simpatizante. Eu, querido, quero dizer para você que simpatizante de Jesus não tem futuro no reino dos céus. Os simpatizantes ficam pelo meio do caminho, não adianta. Porque existe um convite mais sublime do Mestre. Existe um convite para uma profundidade maior do que simplesmente gostar de uma mensagem. Logo em seguida nós vemos Jesus multiplicando os pães e peixes, alimentando a multidão. E é interessante nós observarmos que Jesus se compadecia das multidões. Ele olhava para aquele povo, e um povo
Um povo que era como ovelhas sem pastor. Ele olhava para esse povo e se compadecia. Aonde as multidões estavam, onde existiam necessitados. Pessoas clamando, pessoas com fome, pessoas doentes. Jesus estava e Ele tocava os doentes. Ele tocava, dava provisão aos famintos. Ele ressuscitava os mortos. Os sinais aconteciam. Sinais que comprovavam que Jesus era o Messias. Sinais que foram profetizados pelos profetas. Os olhos dos cegos se abrirão, o ouvido dos surdos abrirá, o coxo saltará de alegria. Gente, as multidões viram o cumprimento de promessas bíblicas. E as multidões estavam famintas. E eles até gostavam de ouvir as histórias, as parábolas de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Jesus contava as suas parábolas e Ele disse uma vez aos seus discípulos: eu falo em parábolas, eu conto em historinhas sobre o reino, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam. Jesus simplesmente dava aos seus discípulos, àqueles que estavam mais perto, a explicação das parábolas. Para as multidões, Jesus supria necessidades. As multidões, Jesus curava, Jesus realizava suas maravilhas. Mas existe um nível maior e mais profundo do que o nível de milagres, maravilhas e bênçãos. Nós temos uma igreja tão numerosa no Brasil. E queridos, glórias a Jesus por isso. Que bom. Que bom. Nós nos alegramos em ver igrejas cheias de pessoas. Nós nos alegramos com isso. Mas queridos, quantos destes que estão sentados nos bancos, mesmo agora você aí sentado, quantos de nós aqui hoje são realmente nascidos de novo? Quantos de nós tivemos uma experiência com Jesus que foi além do nível de milagres, de provisão, de cura, de Deus fazendo e suprindo a minha necessidade? Quantos de nós aqui hoje caminhamos mais além com Jesus? Porque as multidões ficavam nesse nível. E muitas multidões hoje que lotam as igrejas, elas são sim atraídas pelos milagres de Jesus. E é tão legal como Deus faz. É tão interessante. Como que os milagres de Deus, eles são uma isca, não é verdade? É uma isca de Deus. Para que as pessoas venham e ouçam as boas novas, as boas notícias do reino. E entrem nesse reino. É algo tremendo, maravilhoso. Algo maravilhoso. Quando você tem a oportunidade de orar por alguém que está enfermo. E gente, essa pessoa é curada naquela hora. Né? Isso é um testemunho de que Jesus cura, de que Jesus tem poder. E isso é maravilhoso. E é uma isca para que o evangelho seja pregado. Mas não para aí. Porque logo em seguida Jesus faz um convite para mim e para você. Ele faz um convite até para as multidões e ele vai perguntar para os seus discípulos: gente, quem as multidões dizem que eu sou? Quem que eles estão falando que eu sou? O que estão dizendo nas redes sociais? Quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, né? Jesus, dizem que você é João Batista, que ressuscitou, né? O Herodes estava crendo nisso. Outros dizem que você é Elias. Ainda outros dizem que você é um dos profetas do passado. Ou seja, Jesus, ele fazia sinais similares aos profetas. Era parecido os sinais que os profetas do passado faziam, né? Elias, por exemplo, eram similares. Era parecido. Elias ressuscitou mortos.
né, ressuscitou morto, Jesus também ressuscitava os mortos. Então, eles começaram a comparar Jesus com pessoas, com profetas. E diziam que as multidões, falava-se que as multidões criam que Jesus era como um dos profetas. E aí ele pergunta para os seus discípulos, ele faz a pergunta crucial que é feita para quem quer deixar de ser apenas multidão. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, abre a sua boca e faz a declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E gente, declara, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. E dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, simbolizava dizer: Tu és aquele sobre quem Deus falou no Éden, para a serpente. Você é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Você é aquele sobre o qual serão benditas todas as nações da terra. Foi o que ele disse para Abraão. Ah, você é aquele que reinará e se assentará no trono de Davi para sempre, ungido para reinar. É você! Foi isso. É isso que simbolizava. Dizer que Jesus é o Cristo significa que Ele é o Rei que nós estamos esperando. Queridos, eu respeito a política desse século, ela é necessária. Nós precisamos da política. Precisamos orar por irmãos que estão na política. Mas eu vou dizer para você uma coisa, que a nossa esperança messiânica está em Jesus. Não coloque esperança messiânica em homens passageiros e falhos. Deus não dá a sua glória a outro. Deus não dará sua glória a homem nenhum. Nós estamos esperando o Messias Jesus. Enquanto isso, a gente puxa a corda aqui para que a iniquidade não vença. A gente ora, a gente tenta votar certo, para que as coisas não descambem de uma vez por todas. Mas, queridos, a nossa esperança está em Jesus. Ele virá e restaurará todas as coisas. É Ele que nós estamos esperando. A esperança dos apóstolos, dos discípulos, estava em Jesus. Eles estavam esperando o Messias, a expectativa era sobre o Messias. E queridos, eu me pergunto por que a expectativa da igreja hoje não é sobre o Messias? Por que a sua e a minha expectativa? Porque o foco da nossa vida, da nossa leitura bíblica, porque o foco das nossas mensagens não é que se olhe para Jesus. Nós olhamos para tantas coisas, buscamos tantas coisas, queremos tantas coisas, pregamos tantas coisas, mas pregamos pouco sobre Jesus. Falamos pouco e conhecemos pouco a esse homem Deus que reinará sobre a terra. Pregamos muitos sermões com muitos temas, e não se engane, eu gosto de sermões temáticos. Sermões com temas são interessantes, mas querido, vou te dizer que é tão bom quando nós pegamos as Escrituras e lemos as Escrituras por aquilo que elas são, mostrando Jesus, apontando para Jesus, porque as Escrituras apontam para Jesus. Nós vemos nas Escrituras Sagradas, sim, vemos instruções sobre como vivermos uma vida plena. Temos instruções e temos conselhos de Deus. Exemplos do que fazer e do que não fazer. Sim, temos. Mas deixa eu te dizer, o assunto central da Bíblia é o reino que virá. É o reino que virá, que vai descer dos céus.
É a noiva se encontrando com o noivo. Começou num jardim, vai terminar no jardim, gente. Vai terminar com a nova Jerusalém descendo dos céus, como noiva adornada para o seu noivo. A cidade santa que Jesus foi construir descerá dos céus. Como é que temos nos preparado para este lugar? Por que não pregamos sobre isso? É uma era humanista, um tempo de muito humanismo, muito homem no centro. Mas o convite de Jesus, para aqueles que sabem quem Jesus é, que sabem que Jesus é o Cristo, o ungido, o Rei prometido nas Escrituras, que vai reinar. O convite é o seguinte: é necessário. O convite começa com aliás, antes de convidar, Jesus fala o preço, né? Jesus conta o que vai custar. Porque Jesus não vai fazer nada conosco sem nos contar o que vai custar, né? Ele disse: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ninguém constrói nada sem antes medir os custos, né? Se você quer me seguir, vai ter um custo. E Jesus começa dizendo assim: o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. É igual, quantas moças solteiras estão aqui hoje? Imagina, você está interessado num rapaz, né? E ele diz que ama você, e você o ama. Ele diz para você: você quer se casar comigo? Tem uma coisa, antes eu vou ter que ser preso, vou ter que ser crucificado e vou ter que ser morto. Você quer casar comigo assim mesmo? E ele diz: eu estou indo para Jerusalém, queridos, e em Jerusalém isso vai acontecer. Em Jerusalém eu serei preso, serei julgado, vão dizer mentiras a meu respeito, eu vou ser escorraçado, eu vou ser morto. É isso que vai acontecer em Jerusalém. Eu estou indo para a cruz. É o que ele diz para os seus discípulos. Eu estou indo para a cruz, queridos. E se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Queridos, eu estou indo para a cruz. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: vocês querem ir comigo para Jerusalém? Antes da ressurreição vai ter cruz. Antes da ressurreição e do grande dia da vitória, é necessário passar pela cruz. É necessário passar pela morte. E ninguém que não esteja morto vai ressuscitar naquele dia. Nós, os que estivermos vivos, não vamos entrar no reino com um corpo perecível, não. O corpo vai ser transformado. E sabe, a transformação começa agora, com uma escolha. Quer ser discípulo de Jesus, é necessário morrer para si mesmo. É necessário negar a cada dia a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É necessário dizer não à sua carne, aos seus desejos, à sua vontade, aos seus conceitos, aos seus achismos e se render a Jesus de fato. A cruz é uma realidade na vida do cristão. A cruz é uma realidade. E queridos, quem nasce de novo vai sentir necessidade
de ir para a cruz. Isso nos fala sobre a nossa santificação. A palavra nos diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Que ninguém vos engane, ninguém engane você com palavras vãs. Ah, você é bonitinho, fofinho, lindinho, e por isso Deus quer você, e Deus aceita você como você está, para ficar como você está. Não, queridos. Quem quer que venha para Jesus pelo novo nascimento, vai automaticamente ser a habitação do Espírito, e o Espírito de Deus começa a escrever as leis de Deus no nosso coração. O Espírito de Deus começa a produzir em nós frutos de arrependimento, ações que comprovam que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos seguidores de Jesus, que nós não somos mais apenas simpatizantes ou parte de uma multidão, mas que nós nos tornamos nascidos de novo, filhos e filhas que se parecem com o Pai. Eu lembro tão nitidamente de quando eu tinha 6 anos de idade, quando meu pai se converteu ao Senhor Jesus. Nós éramos membros de uma igreja ali na Floresta, bairro Floresta. Morávamos lá no Dom Cabral, longe pra caramba. Pegávamos 2 ônibus para ir parar na Igreja Batista da Floresta, domingo de manhã. E eu lembro que meu pai detestava crente, odiava. Detestava crente. E ele dizia que qualquer hora ia matar o pastor. Qualquer hora eu entro nessa igreja e mato esse pastor. Por que vocês não levam cama, né? Minhas irmãs, meu irmão, iam para a igreja para participar dos grupos de louvor, dos ensaios. E chegavam em casa 9 horas da noite. E o papai ficava irado, muito irado, e batia. Eu lembro do meu pai batendo muito no meu irmão por ir à igreja. Os meus irmãos podem dizer que foram perseguidos por amor a Cristo dentro de casa. E eu sei que alguns de vocês se identificam com isso. A gente é de uma época onde isso acontecia com muita frequência. Onde ser crente evangélico era um negócio duro. Os vizinhos olhavam torto pra gente quando a gente saía para a igreja. Só tinha Bíblia preta, naquela época não tinha Bíblia de florzinha, né? Então você saía com o livro preto debaixo do braço, o povo te fuzilava com os olhos. E eu lembro disso, que meu pai, no Dia dos Pais, em 1982, entregou a vida dele para Jesus de um jeito, foi assim, sobrenaturalmente. Minha mãe deu um disco para ele. Oi mãe, mamãe tá vendo de casa? Mamãe deu um disco para ele. Mamãe conta que o Espírito do Senhor falou com ela. E ela falou assim: para de dar meia e cueca para esse homem. Vai na livraria evangélica, compra um disco e dá para ele. Papai gostava muito de música. E ela comprou um disco e deu para ele de presente. Era um disco do Luiz de Carvalho, Jesus Vive. Lembro até hoje. E tinha os maiores hits da igreja evangélica naquela época, né? Porque ele vive, alvo mais que a neve. Aliás, era alvo mais que a neve. E meu pai ouviu aquele disco. E pela primeira vez em mais de 40 anos, ele chorou novamente. Era alguém emocionalmente trancado, irado com a vida. Mas Deus o quebrantou, Jesus o quebrou naquele dia. E ele se tornou um novo homem. E um dos sinais que aconteceram, que mostravam que Jesus tinha entrado no coração dele, é que ele ficou livre dos vícios. Gente, foi algo tão tremendo. Eu lembro que ele chegou em casa da igreja. Ele chegou em casa rindo e chorando. Ele ria e chorava ao mesmo tempo. E ele chegou em casa, ele pegou todas as garrafas de bebida e jogou dentro da pia. Nunca mais colocou álcool na boca. Ele bebia muito, né? Glória a Deus. E ele
era um fumante compulsivo. Ele foi criado aqui em Piedade Paraupeba, perto de onde eu moro hoje. E era uma rua, né? Até hoje a cidade tem uma rua principal. E era só essa rua. E era uma cidade bem pequena. Eles mexiam com lavoura. Naquela época meu avô trabalhava, né, com as plantações. E meu pai desde 8 anos de idade trabalhava junto. E ele aprendeu a fumar para espantar os mosquitos. Gente, sabe quem desensinou meu pai a fumar? Jesus. No dia que ele recebeu Jesus. Porque daquele dia em diante ele não conseguiu nunca mais colocar um cigarro na boca. Ele colocava o cigarro na boca, ele tinha ânsia de vômito. E meu pai contava isso, gente. E uma característica naquela época dos anos 80 em BH, e eu creio que em várias partes do Brasil, houve um mover de evangelismo em Belo Horizonte. Então muitas e muitas pessoas receberam Jesus naquela época. E era novo nascimento assim, tremendo, coisas tremendas Deus fazendo, sinais, pessoas sendo curadas, evangelistas de rua. Era muito evangelista de rua naquela época. Eu lembro de um pastor Terra, era um idoso já, ele ia todo dia lá para a Praça São Vicente pregar o evangelho. Era um homem que era usado por Deus tremendamente para libertação mesmo. Pessoas ficavam endemoniadas e eram libertas, né? E gente, o que aconteceu? Por que nos nossos dias a gente não vê conversões radicais, tão radicais como nós víamos naqueles anos? Eu temo que seja a ausência do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho que aponta para Jesus, ele incomoda os demônios. O evangelho que aponta para Jesus, o Espírito de Deus vai trabalhar para promover novo nascimento nos corações. Queridos, existe um convite de Deus. Existe um convite de Jesus para nos tornarmos discípulos. E o tornar-se discípulo vai passar pelo novo nascimento. O tornar-se discípulo de Jesus vai passar por um entendimento de quem Jesus é e por um processo de autonegação, de negação do seu ego, do seu querer. A santificação é uma obra do Espírito e é uma decisão de cada um de nós diariamente. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 18, que a noiva do Cordeiro a si mesma se adornou. Foi-lhe dado vestir um linho fino e puro, porque o linho fino e puro são os atos de justiça dos santos. A noiva de Jesus, que vai se encontrar com ele naquele dia, é uma noiva que está dando passos em direção à santidade, a parecer-se mais com Jesus. Com o auxílio do Espírito Santo, ela está se santificando. Ela está começando a cortar aquilo que a separa de Jesus. A igreja de Jesus hoje, ela é conhecida. Ela é bem conhecida. Porque ela está começando a se separar do mundo de uma forma radical. Ninguém que vá se casar aceita que o seu noivo ou sua noiva tenha amantes, tenha encontros um dia da semana só para eu me encontrar com meu amante. Não. É fidelidade. Gente, Jesus deseja, Ele quer uma noiva fiel. O Espírito de Deus está preparando para Jesus uma noiva que lhe é fiel. Uma noiva que vai onde Ele vai. Eu estou indo para Jerusalém para ser crucificado. Quem quer vir comigo? Depois disso tem a ressurreição. Não tem ressurreição sem passar pela morte. O Espírito de Deus
está adornando a noiva de Jesus. E ela está começando a se santificar. Ela está sendo purificada. Purificada com fogo. Deus está limpando. Deus está colocando lentes na escuridão. Coisas que ninguém via estão sendo vistas. Porque a noiva de Jesus, a igreja de Jesus, está sendo purificada. Ela está se separando e se preparando para Jesus. Ela está sentindo esta necessidade de sair do raso. Esse desejo de estar com Ele, essa saudade. Saudade de alguém que eu nunca vi, mas que habita dentro de mim. Saudades. A noiva de Jesus tem saudades do céu. Ela tem saudades da glória eterna. Ela tem saudades dos olhos de Jesus. Ela tem saudades dele. Por isso ela vai se separando desse mundo. Ela vai cortando os vínculos com o pecado. Jesus disse certa vez: se o seu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar na glória eterna sem os seus olhos do que queimar eternamente no inferno. Se a sua mão te faz pecar, corta. Gente, Jesus não está falando aqui sobre dilacerar a si mesmo. Jesus está falando sobre ser radical em relação àquilo que te faz pecar, aquilo que te separa dele. Aquilo que nos separa da sua presença precisa ser cortado radicalmente. A gente vê hoje muita gente chamada crente flertando com o pecado. E porque flertam com o pecado, se torna um escândalo. Porque flertam com aquilo que lhes faz pecar, porque andam na corda bamba, meio aqui, meio ali, se tornam pedra de tropeço para a igreja do Senhor. Queridos, Jesus está santificando a sua igreja. Eu não sei o quanto isso vai nos custar, mas existe este convite: negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vai ter uma recompensa após a morte. Vai ter uma recompensa que é eterna, onde o ladrão não rouba, onde a traça não come, na glória eterna de Cristo Jesus. Em breve Ele virá, queridos. Em breve Jesus virá, queridos. Eu não sei quantos anos nós ainda temos, mas eu sei que hoje é dia de santificação. Hoje é dia de ser radical em relação a coisas que estão te separando de Jesus. Hoje é dia de confessar ao Senhor os pecados ocultos que estão aí e que Ele vê. Deus vê. Quantas pessoas em cima das plataformas ministrando louvor, fazendo uma boa performance, mas carregando pecados escondidos. Carregando pecados escondidos durante anos. Queridos, é tempo de confessar e deixar. É tempo de sair da multidão, sair da estatística apenas e ser discípulo de Jesus. Se tornar discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, de fato. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu vou fazer algo nessa tarde que eu acredito que o Espírito do Senhor está nos mandando fazer, Ricardo. Queria que todos fechassem os olhos. Todos de olhos fechados. Fecha seus olhos. Ouça bem. Se você ainda não nasceu de novo,
E você sabe disso. Mas se você hoje entendeu o Evangelho e quer Jesus, eu vou te pedir para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você ainda não recebeu Jesus de fato no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador. Talvez você tenha recebido Jesus como alguém que supre as suas necessidades. Ok, tudo bem. Mas o próximo passo, você precisa receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu noivo. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos onde você está. Se você está aqui hoje, Deus te abençoe ele atrás. Mais mãos, Deus abençoe ele atrás. Deus abençoe ele atrás. Deus abençoe. Você que está com a mão erguida, onde quer que você esteja, eu quero que você venha. Tem tantas mãos erguidas. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Se você precisa receber a Jesus no seu coração hoje. Se você entendeu sobre o que é o Evangelho e quer receber a Jesus no seu coração, levanta a sua mão onde você está. Fique com a sua mão erguida. Lá atrás tem mãos levantadas. Você que precisa de Jesus hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós queremos orar com você. Você que deseja, precisa receber Jesus como seu Senhor hoje. Sai do seu lugar e venha. Você que tem uma segunda pessoa, segundo tipo de pessoa hoje. Se você deseja hoje sair do nível de multidão, se tornar discípulo, talvez você já frequenta a igreja, querido. Você já vai. Talvez você já está. Talvez você tenha cargo na igreja, mas ainda não virou discípulo. Tem pecados ocultos. Tem situações que precisam ser resolvidas, deixadas. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está preso a vícios de masturbação, vícios de drogas, de cigarro, vícios sexuais. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados nessa hora. Queridos, a nossa intenção não é expor você, mas é que nessa tarde você seja liberto, seja livre. Seja livre. Você que tem prisões no seu coração, prisões na sua mente, prisões. Sai do seu lugar, venha. Prisões do pecado, coisas que assolam você ainda. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Enquanto os instrumentos tocam, você no seu lugar, comece a orar. Se você ora em outras línguas, comece a orar. Levante a sua voz ao Senhor. Levante a sua voz a Jesus. Eu queria que você no seu lugar que foi designado para isso, saia e venha orar por essas pessoas aqui à frente.
Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, tenha liberdade nesse lugar nessa tarde. Tenha liberdade nesse lugar nessa tarde. Tenha liberdade nesse lugar nessa tarde. Saia da prisão, querido. Saia da prisão. Seja livre em nome de Jesus. 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 Oh. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Oh, encontra-nos nessa tarde, Deus. Encontra-nos. Espírito de vida, vem. Revela Jesus. Revela amado. Revela-nos Jesus. Revela-nos a beleza do Filho. Santo, único, vencedor, glorioso, altíssimo, Deus poderoso. Te damos todo louvor, adoração e devoção. Te amamos, te honramos, te exaltamos. Aleluia. Santo, único, vencedor, glorioso, altíssimo, Deus poderoso. Te damos todo louvor, adoração e devoção. Te honramos, te exaltamos, te amamos. Aleluia. Tu és santo, único, vencedor, glorioso, altíssimo, Deus poderoso. Te damos todo louvor, adoração e devoção. Te honramos, te exaltamos, te amamos. Aleluia. Santo, único, vencedor, glorioso, altíssimo, Deus poderoso. Te damos todo louvor, adoração e devoção. Te honramos, te exaltamos, te amamos. Aleluia. Queridos, mais do que repetir uma oração, você que está aqui à frente, creia que Jesus está te ouvindo nessa hora. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo. Diga bem alto: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço, Senhor, liberta-me, livra-me, livra-me nessa tarde. Liberta-me de vícios, liberta-me de opressões, liberta-me daquilo que me escraviza. Me faz de novo, me faz de novo, me faz de novo, me faz de novo, me faz de novo. Em nome de Jesus, eu abandono todos os outros.
todos os outros senhores e me uno a Ti, Jesus. Eu me uno a Ti, Jesus. Eu me uno a Ti na certeza de que o Senhor não me lança fora. De que o Senhor não me lança fora. Obrigada por isso, Deus. Obrigada pelo Teu amor, Jesus. Abre a sua boca, agradeça a Jesus pelo Seu amor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Ele nos ama, Ele nos deseja. Ele quer que estejamos onde Ele está. Se você tem cometido pecados que tem aprisionado você, confesse ao Senhor nessa tarde. Confesse ao Senhor mesmo você no seu lugar. Feche os seus olhos. Confesse ao Senhor aquilo que o Espírito de Deus te traz nessa hora. Confesse a Ele. Confesse a Ele. Confesse a Ele. Confesse ao Senhor nessa tarde. Perdoa, Senhor. Passa o Teu sangue sobre nós, Senhor. Passa o Teu sangue sobre nós, Senhor. Purifica-nos de toda injustiça. Purifica-nos de toda mentira. Purifica-nos, Senhor. Todo ódio que temos das pessoas em pensamento, todo rancor que guardamos no coração, toda falta de perdão, perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa pela maledicência. Perdoa, Senhor, por aquilo que temos feito, dito, que feriu Teu coração. Sara-nos, Senhor. Sara o Teu povo. Sara a Tua igreja. Oh, vem com Teu sangue sobre nós. Passa o Teu sangue, o sangue do Cordeiro imaculado sobre nós. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, que darabashikara. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Adore a Jesus. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aqueles
me esvaziar de mim. Sim, Deus, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus dias.